Senhor, meu Deus, neste momento de consagração, abrimos o sarau espiritual ao sentimento nobre da educação que precisamos para que possamos ouvir as mensagens que aqui será dada a nós como presente sagrado dos céus, justamente entre nós inspirará o nosso irmão, para que nós possamos aprender um pouco mais, Senhor, em significância de tornarmos criatura livre da ignorância, pois que o vosso amor conosco esteja e permaneça, e nos ilumine e nos fortaleça, hoje e por todo sempre. Passa a palavra ao nosso irmão para dar abertos trabalhos nesta tarde, na santa e divina paz. Passa a palavra para o palestrante, que vai tratar do tema especificado de hoje. Rogério. 30 minutos. Boa tarde a todos. Muita paz, muita luz, esperanças renovadoras, né? Muita coragem diante desse quadro que se avizinha, dessas dificuldades que nós estamos passando. O nosso tema na tarde de hoje será o tema voltado às leis morais. Nós escolhemos as leis morais e quando iniciamos a pesquisa sobre as leis morais, nós observamos que o segmento daquelas 10 leis morais, lá do Livro dos Espíritos, seria a solução e continuará sendo a solução para todos os nossos problemas. Eu quero que fique bem claro aqui o que eu estou dizendo. Atender às 10 leis que foram propiciadas naquele texto, foram colocadas naquele texto, foram deitadas em palavras através do Livro dos Espíritos, é sem dúvida a solução para todos os nossos problemas. Primeiro, para entender as leis morais, temos que entender primeiro o arcabouço que estrutura o Livro dos Espíritos. Lê-lo só por lê-lo não tem grande valor. O valor do Livro dos Espíritos é tornar-se instrumento diário de leitura diária. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos é um instrumento que nos reforça a tradição e a moral. Enquanto a ciência reforça em nós a consciência, o objetivo, a condição material para nós conhecermos a vida como ela é, nós precisamos compreender nosso comportamento e nossas ações a partir de princípios lotados no conceito de costumes, no conceito de tradições, no conceito de usos, e isso é moral. E quem trata disso muito bem? O Livro dos Espíritos. Então, quando nós, espíritas, estamos diante dessa obra, estamos diante de todo o Pentateuco. Por quê? Porque quando nós lemos a introdução desse livro, os 17 itens que Kardec nos apresenta, nós estamos diante de uma obra introdutória chamada O que é o Espiritismo. Estamos diante da execução de todo o trabalho feito por Kardec para que aquele livro chegasse em nossas mãos. São 17 riquíssimos itens que devem ser lidos com carinho, cuidado e atenção. Após isso, o livro se divide em 4 partes. Todo mundo aqui conhece. Eu estou falando para espíritas. 4 partes. Mas deve ser entendido de maneira genealógica. Sem entender as 4 partes, não entendemos a doutrina que nós tanto defendemos. Primeira parte da obra O Livro dos Espíritos cuida de quê? Das causas primárias. Entendido? Causas primárias. Está ligada àquele livro do Pentateuco, a Gênese. Ligado à Gênese. Segunda parte desse livro, do mundo espírita, está ligado àquele livro, o Livro dos Médiuns. Terceira parte, que é o que nós vamos tratar hoje, das leis morais, está ligado àquele livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, a exegese teológica merece atenção,
porque traços de moral encontramos no livro O Céu e o Inferno. Mas aí, o livro O Céu e o Inferno trata de quê? Das esperanças e consolações. Por isso traz o depoimento de espíritos felizes, de espíritos em falhança, em fracasso, ou seja, criaturas que sofreram as dores da torpeza. Porém, o que eu falei agora há pouco permanece. Estudar. E depois de estudar, colocar em prática qual estudante que está a estudar para uma prova, para um exame, as leis morais nos ajudará a compreender tudo que nós estamos passando no planeta Terra. Todos os problemas são abordados por essas 10 leis. E é claro que eu trouxe para vocês apenas um resumo temático, porque a obra é extensa e merece de vocês uma atenção especial. De todos nós devemos tratar dessa obra com uma certa atenção. E começamos com o conceito de moral. Moral, nós sabemos, como eu acabei de falar, é tudo aquilo que nós tratamos como sendo usos, costumes e tradições. Isso é o que nós chamamos de moral. Para o Cristo e para nós, moral é aquilo que é certo. Moral não é aquilo só que apenas é racional, é aquilo que é correto. Essa lei, essas leis morais, elas estão ligadas a uma lei divina e natural, que é a lei de Deus, que é única. Todas as vezes que nós transgredimos, seja lá em que religião você estiver, todas as vezes que você transgredir por sua conduta a lei natural e divina, você sofrerá consequências. Você não precisa ser espírita, não precisa ser católico, evangélico, reformado, não precisa ser cristão, não precisa ser judeu, nem precisa ser muçulmano, nem também precisa ser budista, shintoísta, seja você de que religião for. Transgrediu as leis de Deus que estão em nossa consciência, sofremos naturalmente por transgredi-las. Então, a liberdade, ela deve ser tratada com muita responsabilidade. Liberdade e responsabilidade devem estar conjuminadas. E quando eu falo liberdade e responsabilidade, fico muito feliz de estar aqui, porque eu não sou um exemplo de liberdade e responsabilidade. Por isso, só aqueles que não são exemplos de liberdade e responsabilidade podem falar, porque estão em busca e à procura da aquisição de liberdade e responsabilidade. Aqui na sua frente não está um páredro, não está um exemplo, está alguém que apenas está falando como numa grande comunidade. Estamos aqui num cenáculo do passado cristão, como todos aqui cristãos, falando para cristãos que sofrem as mesmas dores, porque poderiam dizer assim: olha, o professor fala tão bonito, não é? Mas será que ele cumpre tudo isso? Resposta: não. Estou em busca de cumprir. Por isso eu sou sincero. Estou em busca de cumprir. Por isso que eu concito a todos que, claro, se cumprirem as leis de Deus, se cumprirem as leis morais, lei de adoração, lei de trabalho, se compreenderem a lei de destruição, se compreenderem a lei de justiça, amor e caridade, a sua vida, a nossa vida será muito boa. Por isso, o que nós vamos colocar aqui é uma proposição, que, se colocada em prática, é a solução para o seu, o meu, o nosso problema. É o fim da utilização do clonazepam na minha vida e na vida de muita gente. Hoje os transtornos psicológicos são enormes. Ítalo é meu diretor, é meu gestor na escola em que trabalho, e ele sabe que sou portador de grandes dificuldades morais e principalmente fisiológicas. No entanto, me considero alguém muito corajoso, porque estou aqui diante de vocês dando o meu depoimento. Por isso acho valioso e reforço as palavras de Wilton quando ele diz que nós devemos reforçar os bons atos. E é claro, aqueles que são reprocháveis, não devemos reforçá-los, nem dar a eles o valor que eles não têm.
atos que não são, para nós, reprováveis, não devem ter valor em nossa vida. O que deve ter valor em nossa vida são os atos que são aprováveis. Esse, por exemplo, o ato de trabalhar, está dentro das leis morais, que é a lei do trabalho. Todos nós sabemos aqui que temos que trabalhar. Porque estamos sofrendo tudo isso em nosso país? Porque a lei do repouso parece que funcionou melhor para uma minoria que acabou acumulando primitivamente capital e fazendo com que uma maioria, que claro, devia e deve, passasse por tudo isso que está passando agora. Depois eu quero convidá-los a fazer a leitura do pós-fácil do livro que vocês acabaram de receber. Vocês receberam um livro que tem um pós-fácil. Parece que a espiritualidade já havia previsto todas essas crises que nós estaremos passando. Então, as leis morais, elas estão ligadas a essa lei divina e natural. Então, para começar, nós precisamos compreender que essas leis morais, elas tanto cuidam do nosso corpo como da nossa alma. Quando nós cumprimos essas leis bem, cuidamos bem do nosso corpo, cuidamos também bem da nossa alma. Comer muito faz bem a nós? Não. Beber muito faz bem a nós? Falar demais faz bem a nós? Não. Então tudo que é em desequilíbrio fere essa lei do equilíbrio que está presente em uma das leis, uma das 10 leis que nós vamos citar aqui. Então, segundo Kardec, as leis são as seguintes. A primeira é a lei do trabalho. De maneira breve, eu vou conceituá-la. O trabalho é uma lei da natureza. Tudo na natureza trabalha. Tudo. O trabalho é uma necessidade imposta ao homem como meio de progresso e expiação ao mesmo tempo. É progresso porque é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É expiação porque através do trabalho o homem está sujeito ao trabalho para satisfazer suas necessidades. No entanto, o trabalho pode ser para nós excruciante quando nós não trazemos para ele o prazer, como também pode ser prazeroso quando trazemos para ele o prazer. Porque hoje foi um dia tão bom, porque colocamos um ingrediente especial, o prazer. E é claro que eu sei que esse prazer tem relação com o conceito que está lá em nosso lar, que é o conceito de bônus hora. Todo mundo quer realmente, como disse Amaro, amortizar um pouco da sua dívida. Vai aqui uma má notícia para todos. Trabalhar ainda é pouco para amortizar tudo que nós devemos. Então tudo que você fizer, pense que você não vai amortizar. Pense que você vai transformar. Essa é a ideia. Porque se você pensar que está trabalhando com um banco, a providência divina, ela é previdente. Ela pensa antes de você. Então você não está lidando com um banco. O trabalho que você exerce hoje é o trabalho que você merece exercer. Se você quer um trabalho melhor, lute para tê-lo. Se você acha que não merece o trabalho que você tem, que o trabalho que você tem não é digno de você, lute para melhorar. Essa é a grande proposta da doutrina espírita. Não está feliz? Procure a felicidade. A ideia do trabalho é propiciar a você o cansaço necessário para que, além do repouso, possa transformar você, possa produzir em seu corpo físico saúde necessária para que seu espírito possa descansar e para que você possa, com certeza, alçar voos melhores. Segunda lei, primeira lei do trabalho. Segunda lei, lei da adoração. Adorar não é contemplar. O que é adorar? É levar os nossos pensamentos a Deus em sinal de gratidão, e amor é a melhor forma de adorá-lo. Foi o que o irmão Luiz acabou de fazer com vocês. Ele faz sempre de maneira ritualística, isso nos encontros, esse encontro e essa evocação espiritual. Isso é adorar. O que nós fizemos hoje foi adorar. Então por que devemos adorar? Porque temos gravados na nossa consciência que existe algo muito maior que nós e que pode nos proteger. O que é esse algo maior? Deus em nós. Deus em nós é esse algo maior. Foi isso que irmão Luiz e todos nós fizemos quando fomos convidados a nos erguer no nosso lugar, levantarmos e contemplar, mais que contemplar, adorar ao Deus que nós seguimos e aos Espíritos que nos orientam. Terceira lei, lei de reprodução ou da reprodução. Essa é uma das leis mais discutidas pelos malthusianos e neomalthusianos. Mas nós não vamos nos aprofundar nisso agora, não temos tempo. Então vamos às explicações. Primeiro,
Sem a reprodução, o mundo corpóreo desapareceria, ou não? Por enquanto, que eu saiba, só as mulheres conseguem procriar ou oferecer material para procriação. Por isso, é claro, é necessário ainda a lei de reprodução material. Por isso a reprodução não pode ser também como muita gente diz. Mas Jesus não falou lá em Mateus que crescei e multiplicai? Isso é falta de responsabilidade. Se você cria filhos para não realmente, se você tem filhos para não realmente criá-los, você está criando criaturas irresponsáveis. Você está fadando espíritos que deveriam encarnar para responsabilidades, a irresponsabilidade, a perda de reencarnações. Você é tão culpado quanto a criatura. Também devemos ver na lei de reprodução as questões ligadas ao aborto, por exemplo. Você não pode sair por aí achando que deve ter relações sexuais com todo mundo, o famoso amor livre, que hoje é tão propalado, e sem pensar na contracepção, que não deve ser o aborto. Nós espíritas sabemos que podemos usar a camisinha, podemos usar os métodos contraceptivos que a ciência nos oferece sem fazer mal ao nosso corpo. Aquilo que faz mal ao nosso corpo, nós não utilizamos. Como, por exemplo, o DIU. Nós sabemos que o DIU não é saudável para as mulheres e é até um método abortivo. Nós hoje sabemos disso. Precisávamos, à época, pesquisar por que o DIU era abortivo. Porque, na verdade, ele permite que a fecundação aconteça e depois ele destrói o óvulo fecundado. Por isso, o DIU é um método reprovado pela doutrina espírita. No entanto, nós precisamos de diálogo, conversar sobre isso. A lei de reprodução, que, ao mesmo tempo, desaprova o aborto, ela aprova que você tenha filhos, mas que os tenha com responsabilidade. Sem a responsabilidade de Deus, porque eles não são apenas bebês físicos, eles são espíritos em estado germinal e que vão crescer e avançar. A próxima lei é a lei da conservação. Essa é uma das mais difíceis do nosso planeta. Todos os seres vivos possuem um instinto de conservação, qualquer que seja o seu grau de inteligência. A composição natural da Terra nos provê todos os meios necessários para que possamos sobreviver. E isso, com certeza, é lei de conservação. No entanto, por rompermos a lei de conservação, comermos demais, bebermos demais, exagerarmos, não termos equilíbrio, nosso instinto de conservação se volta contra nós para sobreviver, gerando em nós os distúrbios neuronais e os distúrbios neuropsicológicos ou neuropsiquiátricos no nosso quimismo, na química do nosso cérebro. Então, surgem depressões, distúrbios muito famosos hoje, como os estados esquizoides, que foram muito estudados por Manuel Filomeno de Miranda em suas obras. Esses estados acometem muita gente. Eu tenho exemplos de amigos que foram diagnosticados com esquizofrenia em idade madura. 49 anos, 43 anos a idade que eu tenho, foram diagnosticados com esquizofrenia. O que é isso? Desrespeito à lei de conservação. Nós exageramos demais, trabalhamos demais, nos tornamos workaholics, ou seja, vivemos para o trabalho. O que foi que até Deus, ele simbolicamente fez no sétimo dia? Não é isso? Então precisamos do repouso. Claro que repouso demais já gera o quê? Preguiça, leniência, indolência. Ou seja, tudo que é exagerado não é bom para nós. O bom para nós é aquilo que está em equilíbrio. Por isso, a próxima lei é a lei da destruição. O Brasil está passando hoje por ela. Politicamente, estamos sofrendo esse parcelamento político dos partidos políticos, das ideologias de esquerda, do socialismo real, do pluripartidarismo. Estamos na iminência de uma possível ditadura, porque parece que a humanidade não aprendeu, e principalmente os brasileiros, não entenderam que a ditadura não funciona, mas nós sabemos que os espíritos co-criadores superiores não vão permitir que a ditadura seja implantada em nosso país, porque nós não merecemos e nem precisamos de um estado desse. Precisamos de evolução. Por isso que dessa desordem, que parece desordem, é claro, que nós estamos vivendo, sairá a ordem, porque é do caos que surge a ordem. É preciso que algo toque você profundamente para que você comece a mudar. Por isso, a questão de número 729 do Livro dos Espíritos
Se a destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meios de conservação? Aí vem a resposta: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Por que nós temos instinto de conservação? Para que nós não cometamos suicídio. Se dissessem para nós que estávamos livres para morrer, se não tivéssemos esse id, se não tivéssemos esse interventor psicológico, todos nós, ao sinal da primeira pressão, quereríamos morrer. Fugiríamos para o caminho da morte. Preferiríamos transmutarmos para o mundo espiritual para tentar uma nova existência. Não é assim? Fugiríamos como transfugas. Essa é a ideia. Então a lei de destruição é necessária para nos provar que destruindo, a resiliência acontece. Porque a verdade é que nós não somos destrutíveis. Edson disse isso aqui agora há pouco. Nós não podemos rachar. Nós não podemos nos fragmentar. Ou seja, nosso espírito é a essência da resiliência. Próxima lei. Lei da sociedade. Quem não a conhece? Os homens têm, além das necessidades básicas, a necessidade de viver em grupo. Quer viver sem precisar respeitar direitos e deveres? Vá viver sozinho. Seja um eremita. Se você for um eremita, com certeza você vai viver só com você mesmo. Por isso que às vezes conviver, que é viver com alguém, é o nosso grande desafio. O grande desafio de Wilton, o feitor, em todas as caravanas, é conviver com almas que não parecem com ele. O que ele sente ainda é agudamente nele mesmo que a diferença o incomoda. E por isso ele grita. E nós temos que compreender. Porque ele precisa gritar para que nós possamos ouvir. Porque muitas vezes, falando ao nosso ouvido, não entendemos a lei de sociedade. Que estamos aqui para respeitar o direito do outro. Aprendemos desde cedo e eu não preciso repetir. O nosso direito termina quando? Isso é novo? Me parece que isso é do Arco da Velha, não é? Já sabíamos disso há muito e muito tempo. A próxima lei é a lei do progresso. Essa e dessa ninguém foge. Por isso envelhecer é progresso. Rogério, não. É progresso. Envelhecer significa que você conseguiu chegar na última etapa de transição da sua encarnação. É progresso. Envelhecer é progresso. A pergunta é: será que eu envelhecerei bem? Essa é a pergunta. A lei do progresso diz: o progresso é o alvo a atingir e acontece passo a passo. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o tempo. Não é possível ao homem deter a marcha do progresso, porém, pode entravá-lo. Nós podemos estagnar nosso progresso. Quando nós fechamos os nossos olhos e nos tornamos cegos, as placas que aparecem em nossa rodovia, nos indicando quando, como podemos mudar. Todos nós somos chamados diariamente à mudança. Eu, por exemplo, sou chamado diariamente à mudança. Não mudo muitas vezes porque quero continuar sofrendo. Enquanto quiser continuar sofrendo, continuarei. Somos individualidades. Hoje palestro para vocês, mas essa palestra é para a minha alma. É para que minha alma ouça nos escaninhos da minha memória. É para que ela ouça cada palavra. Porque não estou aqui concitando ninguém a mudar, a não ser abrindo a todos nós, os olhos, o leque de oportunidades que o livro dos Espíritos nos propõe nessa lei moral. Então, progresso é algo que todos nós precisamos, e a humanidade tem provas disso. Nós progredimos. Ah, Rogério, nós já vemos tanta barbárie, mas você só vê barbárie, infelizmente, anda assistindo muito da Atena. Esse é o problema, não é? Procure assistir outro programa. Tem uma TV maravilhosa chamada TV Mundo Maior. Assista que você vai engrandecer o seu espírito. Se você prefere assistir ao jornal do sangue, ao aquele jornal, o Ronda Geral, não é? Se você não prefere assistir o jornal Nova Era, eu assisto o jornal Nova Era. Porque pelo menos na TV Mundo Maior eu tenho boas notícias. Ah, Rogério, você é um bobo alegre. Você só quer saber de boa notícia. Só quer saber de boa notícia. Você tem razão. Má notícia longe de mim. Que ela venha de surpresa.
Porque pelo menos ou me mata ou me fortalece. Mas viver de má notícia, acordar para ouvir, como no passado a minha mãe fazia, ouvir o famoso Bandeira 2, que a gente já acordava, mamãe uma vez, veja como a lei do progresso nos alcança. Mamãe uma vez, quando eu cheguei lá na casa dela, eu falava isso lá no centro, numa das palestras, ela disse, meu filho vai embora logo. E eu cheguei, e ela dizia logo, falava sempre para mim, meu filho vai embora logo, viu? Vai embora logo, eu vou ficar por gosto, né? Vai embora logo, meu filho. Vai embora logo, vai embora logo, vai embora logo. Quando deu 9h30 da noite, eu falei, por que você está mandando embora? Eu disse, meu filho, já mataram 3 em Campinas. A mamãe, Campinas é São Paulo, Oeste Paulista. Estamos em Ribeirão. Ribeirão. Mamãe assistiu da Atena demais. Então queria que eu em Ribeirão saísse da casa dela muito cedo, porque mataram 3 em Campinas. Matam sempre em Ruanda, Uganda, no Sudão, na Síria. Matam sempre. Se você pensar, eu não vou para o centro hoje porque eles estão assaltando muito. Desculpe, meu querido, isso é desculpa que você está dando para você mesmo, viu? Olha, eu não vou hoje para o centro, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo porque a violência está demais. Não deixe que o medo vença você. O medo é uma de nossas emoções mais primitivas e necessárias, mas ela não pode nos dominar, senão ela vai obstar o nosso progresso. Próxima lei. Lei de igualdade. Essa é que nós mais desrespeitamos. 5 minutos, não é isso? Essa é que nós mais desrespeitamos, a lei de igualdade. Porque nós não conseguimos nos sentir iguais. Nós parece que olhamos um para o outro e nos sentimos diferentes. Eu me achava até os 14 anos. Depois disso eu melhorei. Eu me achava feio. Eu hoje me acho lindo. Lindo, perfeito. Agradeço a Deus todo dia o que tem, porque todo mundo que eu queria ser já morreu. Todo mundo tinha um rapaz lindo em Ribeirão que eu queria ser ele. Desencarnou com 19 anos. Eu, se fosse ele, teria morrido com 19. Estou aqui desse jeito, ainda encarnadíssimo. Passei até por câncer. Não é? Lei da liberdade é a próxima lei. Todos nós queremos gozar de liberdade, mas só temos a lei de liberdade respeitada, como diz a questão 826. Qual a condição em que o homem pudesse gozar a liberdade absoluta? A do eremita. Quer ter liberdade absoluta? Seja eremita. Torne-se um ermitão. Por isso viver num convento, num templo budista, é até interessante. Porque você vai lutar com um único inimigo, você. Ruim é você lutar com você, com um amigo, com o outro, mulher, cachorro, gato, periquito, papagaio, todo mundo. Não é assim? Você diz assim, sou só eu para falar do mundo e o mundo para falar de mim. Não é assim que Sofia vive? A última lei é a lei de justiça, amor e caridade. Essa nós conhecemos na profundidade na questão 875, quando Kardec pergunta o que é essa caridade, e os Espíritos renovam dizendo que é a esperança renovadora. Esse vento de esperança renovadora foi o que nós fizemos aqui hoje, renovar as nossas forças para que continuássemos o trabalho, porque eu estou feliz de estar aqui hoje. Primeiro, vou brincar agora. Eu só tenho 3 minutos, vou brincar agora com Irlã. Porque Irlã brinca muito com essa história de dizer que é casa máter. Porque eu brinco muito, eu digo que a Fraternidade Espírita, União dos Humildes, é minha casa máter. Que é chique falar isso, né? Não dizer que é casa mãe, né? Você fala casa máter. Não é? É uma coisa bem latina. Não, mas a Fraternidade Espírita, União dos Humildes, é a minha casa também. Eu estou no Centro Espírita, como também a Fraternidade Espírita Casa do Caminho é minha casa. As duas são minha casa. Claro que hoje a geografia dificulta o meu acesso. Não que seja distante, porque Ribeirão para Gameleira tem menos de 10 quilômetros. Mas eu tenho um problema, eu não nasci com a média unidade de transporte. Não sei dirigir, nem quero. Rogério, você já fiz sessão terápica para isso. Já fiz. Doutora Letícia, né, já me tratou. Foram 10 sessões. E ela não desistiu de mim, eu desisti dela. Por quê, meus queridos? Observe bem. Muitos psicólogos que nos tratam, eles nos ouvem, e depois quando eles começam a falar, eles começam a dizer umas coisas deles mesmos, que você diz assim, meu Deus, eu não sou doente. Doente é ele.
E foi isso que eu constatei. Se eu não quero aprender a dirigir, Paulo Regulus Freire nunca aprendeu a dirigir. Ganhou 2 Fuscas. Nunca aprendeu a dirigir. Mário Sérgio Cortella nunca aprendeu a dirigir. Até hoje vai dirigindo, vai para as palestras com a esposa dirigindo. Claro que eu não sou louco que Gil dirige a minha esposa, porque ela também vai ser desencarne na certa. Mas no caso de irmã, por exemplo, Maristela é uma motorista de mão cheia. Entendeu? Nós fomos para uma palestra, uma vez eu fui convidado, às vezes quando me convidam, fazem esse destemor, né? E tem esse destemor e me convidam para palestras fora de Ribeirão. Eu sou irresponsavelmente irresponsável. Tenho dificuldade de chegar a lugares. Agora eu estou dizendo para todo mundo. Cheguei na idade, claro, né? Tenho mais de 40 anos. Então agora eu digo que não vou. Quando as pessoas olha, dá para fazer uma palestra? Não dá. Por que não dá? Porque eu não sei dirigir, eu não tenho condições, trabalho muito, né? Então a gente tem um horário meio maluco, eu não consigo dormir com muita facilidade, então tem um monte de coisa. Aí nós fomos para uma palestra lá nos Semeadores da Fé, não é isso? Vai chamar-se da Fé, né? Eu sou lindo do bem, da Fé, lá em Gil do Meio. E eu lembro que nós estávamos na Agamenon Magalhães. Aí Marista disse assim: Ilan, me ensina como é que chega no centro, mais fácil, fazer o que é mais fácil. Aí Ilan ensinou. Ele andava com tanta velocidade, quando nós chegamos no Engenho do Meio, né, ela olhou para ele, aquela coisa de marido e mulher, né? Obrigado, pai. Eu aprendi tudo. Porque ele dizia assim, né? Entra direita, entra esquerda, aqui, entra na frente. Aí faz um relógio e ela lá, olhando para ele, meu Deus do céu, ele acha que eu estou aprendendo. E nós chegamos, claro, né, ele brincou a palestra inteira comigo, foi uma noite maravilhosa. Então, quero agradecer a todos que vieram hoje, a nossa fraternidade Espírita União dos Humildes, que eu sou da casa também. Não fui convidado aqui para frente, mas me sinto da casa, tá certo? Eu sou da Fraternidade Espírita União dos Humildes e também da Fraternidade Espírita Casa do Caminho e também da Unesco e de qualquer fraternidade, porque o Espiritismo, como Paulo disse, o Cristo é que agora fala por mim, ele disse isso, eu agora sempre digo isso, quem fala por mim é o Espiritismo. Na minha vida, quem fala por mim é o Espiritismo. Por isso essas leis eu estou buscando cumprir, como eu sei que todos vocês aqui, com todas as dificuldades que todos possuem, estão procurando cumprir. No entanto, para concluir, quero apenas aduzir ao texto que eu pedi que vocês dessem uma olhada. Abram o livro, por favor, no pós-fácil. Eu não ganhei o livro, né? Vocês notaram hoje que é preconceito total, né? Não fui chamado por o Wilton para fazer parte da Fraternidade Espírita, União dos Humildes. A Mara esqueceu de me entregar o livro. Assim hoje está assim comigo, né? Eu estou bem vítima hoje. Vítima nunca mais. Graças a Deus, vítima nunca mais. Eu não sou vítima de nada, pelo contrário. Meus caros, o pós-fácil da obra tem como título Dias de Consolação. Eu vou passar só 2 minutinhos, viu, Wilton? 2 minutinhos. A gente estabeleceu meia hora. 2 minutinhos. Dias de Consolação. Apresentando o caráter obliterador que colima a política no proscênio terrestre, alvejamos nossos objetivos com missivas desnecessárias, alterando nosso estado de consciência no imo de nossos valores. Respectivos governantes atilados e sem escrúpulos atiram-se sem cessar aos arroubos desnecessários e hediondos da guerra e da discórdia. Longe será a terra dos infratores. Preste atenção. Longe será a terra dos infratores. Isso é uma profecia. Pois, tematizados pelo amor que humaniza o bem, é concorde com a esperança alçada na verdade extensiva e harmoniosa. Grandes civilizações desfilaram seu mais completo dinamismo à custa da dor alheia. Nos ventos sequenciais, derramaram sangue inocente, criando novos débitos. Nessa teia de fatos, dardejam todos que movem-se para mudar o panorama de dor, harmoniosamente as leis inescrutáveis e naturais, graças àqueles que acham que têm o controle de tudo. Nosso orbe tem, na excelência novel do dínamo qualificador crístico,
espíritos que intervêm para que, sem ferir o livre-arbítrio, não permitir que no ocaso dessa civilização, enlameados grimórios sejam usados para enxovalhar o trabalho misericordioso do nosso Criador. Por isso a carta que foi publicada no Facebook de Divaldo Pereira Franco é falsa, fake news, é um grimório falso, um falso livro, uma falsa carta. Tá certo, meus irmãos? Divaldo nunca escreveu sobre o que está acontecendo agora, falando com aquelas palavras que estavam vivendo um momento de dificuldades e que os espíritos superiores estavam com dificuldade de acesso a nós. Mentira! Pelo contrário, nós é que estamos com dificuldade de ter acesso aos espíritos superiores. Tá bom? A fome desmonta os mais ricos coxins. Os mais poderosos são repreendidos por forças tão primitivas que nem conseguem perceber o buril na temática das guerras no Oriente e Ocidente. O medo é o combustível. A ganância é o verdadeiro ópio. Viram o que os donos de postos de combustível fizeram? Assim que souberam da crise, aumentaram os preços do combustível. Ganância. O mundo precisa ainda aprender muito. Ganância. Criaturinhas em tenra idade, não permitidas a viver seus dias de encarnação. Aborto. Volvem ao mundo causal como aqueles que recrutam na escuridão os que remanescem na dor e sem perdão, entendendo que a missão de encarnar nem sempre é levada a termo direto. As interrupções são muitas vezes necessárias, porém não podemos deixar de confirmar, fruto da escolha tolhida pelo mau uso da razão dos páretos ou líderes que se acham demiurgos, verdadeiros deuses da escuridão, e sem perceberem escrevem páginas de justiça na injustiça por aqueles exalçadas. São os nossos ministros que se acham grandes e poderosos homens de justiça e por nossas costas ficam ferindo a nossa democracia. Eles vão com certeza corrigir tudo isso. Aguardem e confiem. Sofrimento e dor nos dias de consolação arrimam a vida dos que aprimoram sob o zimbório rico de luz, que é o nosso céu lindo, rico de luz. A esperança que reflete as tramas da tessitura de atos e pensamento tão mordazes, sequazes em suas emoções, partidarizam os negócios, fazem clamar a dor e a flama de muitos, renegam o bem e exprimem paixões como se fossem princípios de segurança. Juízes e ministros acreditam ser maiores que Deus. Mesmo assim, o Criador, com sua imensa e incomensurável compaixão, compreende. São infantes no país da inexatidão, são crianças. Primaveras espocam em todo o mundo, alianças indistintas são formadas, a complacência e a compaixão são golpeadas, porém o féretro em cortejo será sempre dos que amesquinharam-se diante do poder, que embaralha a visão e turva o que se vê, e no emaranhado de contradições estertoram almas em vida, inflamadas pela chama do egoísmo e deitadas na alcova do poder desmedido, não estão notando as nuances, cores novas projetam-se. O planeta não é mais uma prisão, agora em estágio de moradia digna, remanescerão neste espaço, lembrem disso, remanescerão nesse espaço todos os que amealharam na justiça perene ações que dignificaram sua tarefa. Por isso, ações como essas de hoje são ações dignificadoras que farão com que permaneçamos aqui no nosso planetinha. Nunca tivemos tantos dias de escuridão. Mesmo assim, diante do medievo sentimento, a luz verdadeira se sobressai, aponta para todo o norte, demonstrando que é chegada a hora que devemos escolher de que lado queremos estar quando a consolação nos perguntar: qual foi a tua obra? Por favor, repitam. Qual foi a tua obra? Essa é a pergunta que Vinícius Cantareira Júnior, o Espírito, resolveu fazer a todos nós. Qual foi a nossa obra? Se partíssemos hoje, qual a nossa obra? Muita paz, muita luz e esperanças renovadas para todos. Eu passo a palavra para o irmão Edson fazer a oração final.
Nesta oração final, eu peço aos irmãos que fiquem em estado de prece, por favor. Senhor, que és nosso Pai, Criador do céu e da terra, Criador da vida e da morte. Neste momento em que aqui, nesta casa, reunidos, para aprender um pouco mais do que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Agradecemos a cobertura, o apoio de todos os irmãos espirituais que nos ajudaram, que estiveram conosco durante toda esses momentos maravilhosos. E te rogamos que derrame sobre nós, povo brasileiro, uma bênção, a tua graça, a tua esperança, o teu amor, para que possamos sair numa boa desta situação tão difícil que nos encontramos. Tem misericórdia de nós. Põe tua mão sobre esses governantes, esses interesses cruéis que massacram tanto este povo já sofrido. Tem misericórdia de nós, Pai. E te agradecemos por toda esta confiança, por toda esta fé que nós temos em Ti. Nos abençoa e nos leva aos nossos lares com segurança. Que assim seja, em nome do Teu Filho amado. Damos por encerrada a nossa reunião, sigamos a pauta da nossa convivência fraterna no dia de hoje, de muita luz, de muito trabalho e de muita reflexão produtiva para as nossas vidas, depois de uma palestra riquíssima, de tantas mensagens, que possamos refletir bastante e ter mais esperança e mais fé de que Jesus segue no leme e que nos cabe trabalhar pela construção desse mundo novo que a gente tanto anseia, de acordo com os valores do Cristo. Que assim seja. Duas músicas do nosso artista Santos Edson para terminar e fechar esse momento com chave de ouro. Bem curtinho, eu quero parabenizar o trabalho desses irmãos da fraternidade. A gente sentiu o carinho e o respeito que a população desta cidade tem pelo trabalho de vocês. Não é? O que a gente viu, o carinho com o qual fomos recebidos, devemos isso a vocês. Muito obrigado, não só a vocês de hoje, mas todos os trabalhadores do passado, aqueles que já não estão mais aqui entre nós, foram formadores dessa escola. Muito obrigado a todos vocês e a todos vocês. Vamos cantar essa música aqui, que é uma música muito boa e ela faz parte desse momento, ela é contextual neste momento. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando nossa quando assim desce, a nossa alma cresce aos olhos de Jesus.
uma música que tem muito a ver, até porque essa música ela é fruto, como se diz, tem que haver o caos para a gente valorizar a paz. Esta música, há um equívoco muito grande quando diz que ela é a oração de São Francisco. Isso não é fato. Não é fato. O nome dessa música se chama A Canção da Paz. Isso foi uns frades que, na invasão da Normandia, eles disseram, ficaram no convento, todo mundo saiu da Normandia, que ia haver a invasão, ia haver o tiroteio, e disse, rapaz, vamos sair, senão não. Até o Papa foi lá pedir para os frades abandonarem o convento, e eles disseram, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esta casa nos viu crescer e verá a nossa morte. Morreremos dentro da casa. Começou o tiroteio, o bombardeio, e aí as paredes dos conventos, que é dessa grossura, foram caindo por cima daquelas almas, daqueles corpos, e morreram todos no limpar da guerra, no escaldo que eles chamam. Acharam essa poesia, né? É possível que tenha sido até de São Francisco. Agora, se foi, a gente tem que acreditar que foi uma psicografia. É obrigado, não é? Então essa música não se chama Oração de São Francisco, mas sim Canção da Paz, não é? Com o tempo ela foi passando, saiu no jornalzinho, foi para o padre da cidade, o pároco pegou a canção, achou bonita, levou para o bispo, do bispo foi para o cardeal, do cardeal para o papa. E aí imprimiram de um lado o verso, no outro lado a fotografia de São Francisco, por achar ela parecida com os ensinamentos dele. E realmente, não é? Eu só quero narrar esse fato. Se for de São Francisco, é psicografado, tá certo? Porque foi encontrada entre os escombros e os corpos daqueles frades. Vamos cantar, eu quero ver todo mundo cantando com esse amor. A gente precisa, mais do que nunca, dessa canção da paz. Nós não podemos permitir que nossas mães, nossos filhos, as nossas pessoas que já não têm tanta mobilidade física, seja esmagada por uma guerra civil neste país, o que não está longe, porque os interesses dos homens mal intencionados são muito maiores do que os interesses que realmente a pátria precisa que se tenha. Então vamos cantar pedindo a Deus, até mesmo ao nosso Francisco de Assis, que esteja nesse momento com a gente. Senhor, cantei, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, eu sei que cada um de nós, onde essa treva, onde essa escuridão bater, sejamos nós, meu Deus. Ser consolado, compreender
chamar todos para virem aqui para frente, todos os membros da caravana, todos que aqui trabalham, todos para a gente fazer uma foto com todo mundo junto, né? A famosa foto na geral aqui na frente. Já vou, peraí. Calma, tem que deixar todo. Tem que aparecer todo mundo aí. Não,